seja bem-vindo ao nosso Capanga Cultural. Eu sou a professora Kelly Duarte. Estarei com você a todo momento, auxiliando a encher nossa capanga de conhecimento. Bora lá? Linguagem visual, parte 2. Na aula anterior, falamos dos elementos da linguagem visual, ponto e linha. Nesta aula, daremos continuidade ao tema, falando de forma, espaço, plano, textura, movimento e perspectiva, que são outros elementos da linguagem visual. A forma. A forma é o formato que a linha ganha quando uma pontinha encontra com a outra e se fecha. Isso, a forma é uma linha fechada. Essas formas podem ter o formato de algo que conhecemos, olhamos e sabemos o que é. São as chamadas formas figurativas. Observe esta obra de Romero Brito. Vemos com clareza o que é um peixe. As formas também podem ser geométricas, círculos, quadrados, losango. Se a forma tem vários lados retos e não é um círculo, tem muita chance de ser uma forma geométrica. Observe esta obra de Mondrian. Ele usa retângulos e quadrados para compor a obra. Há também as chamadas formas orgânicas. São formas que lembram elementos da natureza. Observe a obra do artista Cláudio Tosi. Entendemos que é uma flor sem ser uma flor nitidamente. Há também as formas abstratas, que não lembram necessariamente algo. Esta é uma obra abstrata do artista Kandinsky. Você consegue reconhecer alguma forma ali? Algo lhe parece familiar? Espaço. O que você pensa quando escuta a palavra espaço? Espaço sideral, astronauta, invasão de espaço, muita invasão de espaço. Há até um estudo sobre distâncias entre as pessoas. Mas na arte, o espaço vai ser o espaço mesmo, o espaço ocupado pela obra. Sendo tridimensional, é bem fácil perceber e entender esse espaço. Olha o espação ocupado por essa obra. Ela é O Monumento às Bandeiras, obra que fica lá em São Paulo, do artista brasileiro Vitor Bechery. Observe o espaço ocupado pela pessoa em comparação ao espaço ocupado pela obra. Olha o espaço que o artista inglês Willard Wing usa para construir seus trabalhos. O lugar onde a linha passa na agulha. Esse é o lugar que ele trabalha. E essa instalação do artista dinamarquês e islandês Olafur Eliasson? Ele cria um verdadeiro leito de rio dentro da galeria. Jeito ousado e criativo de ocupar um espaço, não é? Algumas técnicas ajudam a usar melhor o espaço, tanto na obra tridimensional quanto na bidimensional. São eles: o positivo e o negativo. Positivo é a área que um objeto ocupa. Negativo é ao redor do objeto ou entre os objetos. Aqui, o vaso é o positivo, pintado de preto, e o negativo são os rostos, na cor branca. Sobreposição. Colocar um elemento na frente do outro, nas obras bidimensionais, e com cuidado para os tamanhos, ou crescente ou decrescente. Cria também essa possibilidade de diversificar o espaço. Sombreamento. É outro recurso que possibilita usar o espaço de diferentes maneiras, dessa sensação de tridimensionalidade. Observe. A posição e a cor. O que está mais distante, usamos uma cor mais clara, e o que está mais próximo, uma cor mais escura. O que está mais distante fica menor, e o que está mais próximo fica maior. A perspectiva, item que falaremos daqui a pouco, também é um recurso para organizar os elementos nas obras bidimensionais. Plano.
O plano é como se fossem as camadas da imagem. O que está no primeiro plano e o que está mais próximo, aquele que está bem pertinho ali do espectador. O segundo plano, ou intermediário, é o que está no meio. E o terceiro plano é o que está lá no fundo. Então, figura e fundo e planos têm tudo a ver. Observe este exemplo. Mostra os detalhes. O primeiro plano é a vila, o segundo plano, o campo, e o terceiro plano, a atmosfera e as nuvens. Na colagem, conseguimos ver com mais facilidade a divisão dos planos, as camadas. Lembra dessa colagem e seus planos? Vimos na aula sobre colagem. Textura. Outro elemento é a textura. Textura é como sentimos ou parecemos sentir ao tocar uma superfície. Falo parece porque na imagem podemos imitar a textura e ela parece ser macia, rugosa, enrugada, ou parecer ser a pele de um animal, por exemplo. A textura é uma sensação visual e tátil ou só visual. O desenho, a cor, o sombreamento possibilitam criar texturas visuais imitando o real. Mas a textura pode ser real na obra. Não podemos tocar e sentir as texturas da obra, mas podemos observar as camadas, os elementos, os diferentes relevos, por vezes. Olha como o tecido e a madeira ganham realismo com a textura visual. A beleza das estampas que imitam a pele dos animais. Admirar e imitar a estampa, ok. Usar pele de animal de verdade? Nada disso. Vamos proteger os animais, hein? Este elemento agora é o movimento. Não é que a obra vá se mexer literalmente. Observe essa obra de Matisse. Se chama A Dança. É uma pintura a óleo sobre tela. Mede 2,60 m por quase 4. É de 1910. As pessoas estão dançando. Observe como percebemos e sentimos o movimento. Nesta outra obra, O Sono, de Tarsila do Amaral, a obra é de 1928, também óleo sobre tela. Ela é menor que a obra anterior, um pouco. A repetição de imagens, diminuindo, também dá a sensação de movimento. Então, para dar movimento à imagem, nós temos algumas técnicas. Usar linhas diagonais, curvas ou em onda. Inclinar o desenho, como esta árvore inclinada pelo vento. Borrar a imagem, dando sensação de velocidade. Alterar o tamanho e a cor dos elementos. Mudar a direção das linhas. Repetir a forma principal como se ela ecoasse no espaço. É o que as fotos estroboscópicas fazem. Registram em uma só imagem um percurso do movimento. As marcas e manchas também dão energia à imagem, sensação de movimento. A tinta que derramou ou a xícara que parece estar caindo. Círculos um dentro do outro também dão essa sensação de movimento. Parece que a pessoa jogou uma pedrinha ali no lago. Perspectiva. A perspectiva é, digamos, talvez a melhor técnica para dar profundidade ao desenho e deixá-la ainda mais real. Existem 4 elementos na perspectiva, que determinam, digamos, o rumo que o desenho vai tomar. O primeiro é a linha do horizonte. Essa linha horizontal que está pontilhada aí no desenho. Ela divide o céu da terra aí nesse desenho. Mas pode dividir o céu do mar, o céu das montanhas. Olha só neste desenho. Diferentes posições da linha do horizonte. Aqui é o ponto de vista, que são as linhas verticais em pé do nosso desenho. O terceiro é o ponto de fuga, que é o olhar do observador. É o lugar onde todas as linhas vão sair, sem ser as linhas horizontais.
E por fim, as linhas de fuga, que saem ali do ponto de fuga como raios de sol. Elas são imaginárias, mas nos dão a direção e a profundidade para desenharmos os elementos com perspectiva. Se o que está sendo desenhado está acima da linha do horizonte, nós o veremos por baixo. Se está em cima da linha do horizonte, o veremos de frente. E se está abaixo da linha do horizonte, o veremos de cima. Observe esses exemplos. A perspectiva é muito usada para desenhar formas geométricas. Veja o que está em cima e embaixo. A perspectiva pode ter 2 pontos de fuga ou até mais. Aqui no caso tem apenas um. Observe como as árvores vão crescendo. Aqui também só um ponto de fuga. Aqui também um ponto de fuga. Aqui 2 pontos de fuga. 2 pontos de fuga. A mesa desenhada com 2 pontos de fuga. Saiba mais. A OP-Art faz uso do espaço e movimento, dando bastante ilusão de ótica. Não é à toa que op significa ótico. Observe o movimento que essa obra tem. O futurismo também explora os elementos estudados, em especial o movimento. A bicicleta parece estar andando. O que achou? Aprendemos tantas coisas, né? Mas para aprender a usar estes recursos é preciso exercitar. Na plataforma AVH, terá atividades para exercitarmos esses elementos estudados. Será necessário um pouco mais de exercícios, porque foram muitos elementos, não é mesmo? Bom trabalho e até logo!